Vamos falar sobre as doenças e a senda. Não é a doença e a saúde. A saúde e a doença foi uma outra palestra que eu dei aqui na Loja Liberdade, lá na outra sede. Tem mais de um ano já. Um ou outro pode ter assistido. Mas quem não assistiu e quiser ver, essa palestra está gravada no nosso site. Dá para assistir. E isso aqui é uma continuação. Porque naquela palestra que nós demos anteriormente, nós focamos a doença de um lado, vamos dizer, do lado de doenças naturais que acontecem na nossa vida, como é o processo das doenças. Hoje o foco é diferente. O foco hoje vai mostrar no sentido de que à medida que a gente pensa e vai aprendendo um pouco de espiritualidade, e a gente vai entrando naquilo que é chamado da senda da evolução, a senda das iniciações, onde a gente passa a ser um discípulo, depois passa a ser um discípulo aceito, tem uma série de iniciações a serem feitas, a gente está sujeito a algumas doenças inerentes a este processo evolutivo. Então o foco dessa palestra, que é a doença e a senda, vai ser voltada a este lado de coisas que acontecem com nós e a gente não percebe, acha que são doenças corriqueiras, que é coisa... Realmente é uma gripe, não é nada disso, nós vamos falar sobre um foco diferente e todos nós, todos, sem exceção, à medida que a gente se aproximar mais do caminho da senda, essas doenças vão ser uma realidade. E quando a gente conhece esse processo de coisas que acontecem com a gente, à medida que a gente vai estudando a espiritualidade, então a gente começa a observar as doenças e tira um pouco mais de proveito disso. Tá? Por isso que as doenças e a senda é o tipo dessa palestra aqui. Embasamento é um livro chamado Medicina Psicoespiritual. A autora é a Ângela Maria La Sala Batà. A Ângela Maria La Sala Batà, ela é discípula da Alice Bailey, fundadora da Escola Arcana. A Alice Bailey, nos primórdios da carreira dela, era membro da Sociedade Teosófica. Tem diversos livros da Alice Bailey que ela fez quando membro da Sociedade Teosófica. Depois ela saiu, por algumas razões, eu não sei, não precisamos falar por quê, e ela realmente fundou a Escola Arcana e continuou o trabalho de divulgação da espiritualidade, Alice Bailey. E em função do trabalho da Alice Bailey, essa Ângela Maria La Sala Batà escreveu diversos livros, são bons livros, viu? Quem conhece, quem gosta de pesquisar e procurar os livros dela, são livros bons, Medicina Psicoespiritual, do eu inferior ao eu superior, tem uma série de livros dela. Esse Medicina Psicoespiritual, especialmente, ele é muito bom, muito bom. Eu vou falar um resumo do trabalho dela, mas quem quiser se aprofundar um pouco mais, é só pesquisar e vai achar esses livros aí, tá? Ok? Medicina está aqui, ó. Esse é o livrinho que nós estamos nos referindo, Medicina Psicoespiritual. Muito legal. Eu gosto muito dessa autora, tá? Vale a pena estudar e conhecer o trabalho dela, tá? Para a gente entender esse processo de doenças, só uma passada rápida nessa figura aqui, relembrando que muitas vezes tem pessoas novas que chegam até aqui e não conhecem realmente a teosofia. Relembrando que, quando eu disse que eu não sou uma pessoa, eu estou uma pessoa. Probleminha no vídeo. Desculpa, Oi. A câmera parou de funcionar, só está pegando o áudio. Perdeu tudo? É só as câmeras. Isso. Desliga o sistema. Só um instantinho, por favor, deu um problema aqui no sistema de transmissão. Ok? Então, lembrando, mais uma vez, quando eu volto a dizer que nós estamos pessoa, estamos é porque eu sou o Osmir, o Ricardo, vai para a Rosa. Então, nós não somos a pessoa, nós estamos tendo uma experiência XYZ que nós estamos realmente. Então, esse estamos é a que nós chamamos de personalidade. Então, personalidade sou eu, personalidade é cada um de nós, é o que a gente se entende. Personalidade vai desaparecer de um determinado tempo. A personalidade, quando ela desaparece, quando ela morre, tudo que aconteceu na personalidade
é incorporado naquilo que é chamado de individualidade, é incorporado naquilo que é chamado de alma. Então, a alma é que tem as experiências da personalidade. Então, nós estamos tendo uma experiência nesse momento, a nossa alma está tendo uma determinada experiência. Só que nós não lembramos da nossa alma, a gente só se acha como pessoa. A gente se entende como corpo físico, como emoções, como pensamento, e não se entende que a gente é alguma coisa mais do que isso. Então, quando nós desaparecemos, quando a gente dorme, por exemplo, ou quando a gente morre, nós voltamos à vida naquele plano superior, que é chamado de individualidade, que também aqui tem 3 corpos, físico, emoções, pensamento. A alma também tem 3 veículos, também é pensamento abstrato, é o aspecto intuicional e o aspecto vontade. Então lá é a nossa casa, nós somos uma alma, e a alma que nós somos está tendo uma determinada experiência nesse momento que é a experiência que nós estamos tendo. E o que, falando um pouquinho parodiando o workshop, quem sou eu? A primeira resposta vai ser, nós somos a alma. Então, se nós somos a alma, então nós somos mais do que nós somos como pessoa. Mas nós não somos a alma. A alma também é uma experiência transitória. É uma experiência que tem uma vida muito mais longa do que a personalidade. A personalidade vive 50, 60, 70, 100 anos e desaparece. A alma acumula uma série de vidas consecutivas. Tá? A teosofia diz que a evolução humana são 777 vidas. Então nós estamos aqui participando da alma. Mas a própria alma vai desaparecer. Quando chega um final de ciclo universal, quando o universo deixa de existir, ou um final de ciclo de um sistema solar, nós voltamos para a nossa casa real, nós voltamos para a nossa mônada, voltamos para aquilo que realmente é eterno. Então isso aqui é para a gente lembrar. Então a gente vai ver que as doenças é alguma coisa que acontece praticamente quando nós estamos com uma personalidade. E a personalidade evolui. E a evolução da personalidade, durante todo esse processo, ela está sujeita a processos de saúde e processos de doença. Nós vamos ver que a própria alma, ela também está em evolução, tem diversas vidas consecutivas. E esse processo de evolução da alma, a gente vai ver que ela também está sujeita a certos processos que podemos chamar de doenças também, embora não tenha um caráter tão físico como nós as conhecemos aqui como doença. Agora, o nosso princípio eterno, mônada, espiritual mesmo, esse não. Esse é divino, esse é onipotente, onipresente, onisciente. Esse sempre existiu e sempre existirá e, obviamente, não está sujeito a nenhum processo de doença. Então, para a gente entender mais ou menos o que nós somos ao mesmo tempo uma pessoa, mas nós somos também uma alma, e nós somos um espírito. Então essa é a compreensão para a gente começar a entender efetivamente o que nós somos e levar esse aspecto a sério, porque enquanto a gente não entender intelectualmente, entender através do sentimento, tudo isso aqui que nós estamos falando que nós somos, isso tem que ser sentido. E quando a gente sentir e ter a certeza interior de que nós somos tudo isso, esse ciclo de vidas consecutivas aqui na matéria desaparece, não acaba mais. A alma deixa de voltar ao ciclo das reencarnações. Ela vai viver no plano dela e todas as literaturas mostram claramente que as vidas nos planos superiores são vidas imensuravelmente melhores do que a vida que nós estamos aqui, porque a vida aqui é complicada, a vida aqui você tem que lutar dia a dia para conseguir o teu feijão de amanhã, tem que lutar hoje para comer amanhã, lutar amanhã para comer depois da manhã. Na vida do espírito não é nada disso. Então nós estamos aqui compulsoriamente, e essa compulsoriedade de estarmos presos aqui, ela vai acontecer quando você descobrir quem tu é. O dia que tu realmente compreender quem tu é, então realmente a nossa alma se livra das encarnações compulsórias. Não significa que ela não volta mais aqui. Pode voltar. O Cristo voltou, o Buda voltou, os grandes seres voltaram. Mas não é compulsório, é por vontade própria. No nosso caso, é compulsório. Simplesmente é compulsório.
Então é essa compreensão que a gente está falando nessa figura aqui, para a gente entender esse processo de doença que vai passar pela personalidade, vai passar pela alma e não chega efetivamente no espírito. Dentro desse processo de evolução da consciência, a evolução espiritual, rapidamente aqui, quem acha que nós nascemos aqui e somos sempre os humanos, está errado. Se Deus colocou nós aqui como humano e colocou um cachorro como cachorro e colocou um vegetal como vegetal, então esse Deus ele tem partida, ele prefere alguém. Não, ele coloca todo mundo igualzinho. E começa o processo da evolução. Processo da evolução não da pessoa, evolução da alma. A evolução da alma, ela aprende primeiro no reino mineral, aprende no reino vegetal, aprende no reino animal, e hoje as nossas almas estão estagiando no estágio humano. E é justamente no estágio humano que surge a possibilidade de sair dessa roda de samsara, sair dessas encarnações compulsórias que todos nós estamos sujeitos. Então aqui agora é a oportunidade, agora é o momento, é agora que temos que trabalhar para entender quem nós somos realmente, porque quando a gente entender quem a gente é realmente, então acabou essa compulsoriedade de vir até aqui. O animal não tem essa possibilidade ainda. O animal, ele também tem uma consciência. Essa consciência vai chegar a uma fase que vai entrar também num estágio humano. Não estou dizendo que o cachorro vai virar uma pessoa, não. A consciência que anima um cachorro vai chegar uma hora que ela aprende um pouco mais e vai evoluir um ser humano. Começa pela pré-história, bem simplesinho, e vai em frente. Então aqui está a história da evolução da consciência. Então a história da evolução da consciência nos mostra que existe doença nesse estágio, existe nesse estágio, existe no estágio humano também. Ah, mineral tem doença? Tem. Quem trabalha com mecânica sabe que existe um negócio chamado fadiga dos fadiga dos metais. Chega uma hora que o animal ele cansa. O mineral está sujeito a processos de ferrugem. Então tem doença, não é igual a doença humana, mas tem. O vegetal também tem doença, só você vê as árvores, às vezes caem, ficam doenças e caem. O animal está sujeito a doença e o ser humano também. Mas o próximo estágio evolutivo, quando a gente transcender o humano, entrarmos no estágio espiritual, então nós vamos estar isento desse processo de doenças, pelo menos de doenças como nós as conhecemos. Então aqui é para a gente entender que nós não somos o corpo, nós somos uma consciência que já passou por inúmeras experiências e agora tem a oportunidade de realmente sair desse ciclo de reencarnações compulsórias. Falando um pouquinho sobre a saúde e a doença, que foi a palestra que eu dei há mais de um ano na Loja Liberdade. Quem quiser ver ela novamente, tem no meu blog e tem também no site da Loja Liberdade, dá para assistir. Eu recomendo que entrem lá e vejam que isso aqui de que nós vamos falar hoje vai ser um complemento dessa palestra anterior. Tá? Nessa palestra anterior, nós falamos que saúde é falta de harmonia entre ideais e ações, gera fricção que impede o fluxo da vida divina. Veja só, harmonia entre ideais e ações. Então, se você tem um ideal, meu ideal é esse, e você age de uma forma diferente do teu ideal, é isso que gera doença. Então, a doença é a falta de harmonia entre o teu ideal e a tua ação. Então, se você pega muitas vezes algumas determinadas situações, numa evolução, tem um cara que, sei lá, mata o outro e não acontece nada. Ele não compreende o que é matar o outro. Ao passo que alguém que já compreendeu o que é matar o outro e faz esse tipo de ação, ou seja, ele tem um ideal diferente já e teima em agir abaixo do ideal dele, esse é o caminho que gera todas as doenças. E o sintoma da doença, que a gente via na palestra anterior, é a dor. E a gente reclama da dor. Mas a gente não pode reclamar da dor, tem que compreender e entender o que é a dor. Fala, César.
Sim. Isso me fez lembrar essa questão da relação entre Dharma e Karma. Tem alguma coisa a ver? Tem, mas não tem, né? O karma, na realidade, é consequência, nós estamos aqui em função da consequência de nossas atitudes passadas. Isso é karma. Dharma é uma situação diferente. Dharma é o que você vai ser. Porque Deus, quando projetou esse mundo, Ele te projetou com começo, meio e fim. Então o karma é o que te segura na evolução. E o Dharma é o teu farol para onde você vai. Então esse é o conceito de karma e Dharma. Aqui nós estamos falando uma coisa um pouco diferente. Você tem um determinado Dharma. E você age contra esse teu Dharma. Dharma é dever, Dharma é caminho, Dharma é realmente o que você vai ser. Na realidade não é o que você vai ser, você já é. Você é como espírito. Falta ser isso como pessoa. Então, enquanto você tem um determinado Dharma e age abaixo do teu Dharma, é que você fica sujeito a problemas de dor e de doença. Ok? Esses ideais teriam uma equivalência com o Dharma. É o Dharma, sim, sem dúvida. Só que o nosso Dharma não é uma coisa estática. Meu Dharma é ser perfeito. Então, se você for seguir o teu Dharma da perfeição, tu vai dar com os burros na água. Nós não somos perfeitos, nós estamos aprendendo. Então, tu tem que memorizar o teu Dharma de acordo com o grau que você está. Então, Dharma é uma coisa dinâmica. O meu Dharma, quando criança, é diferente do meu Dharma quando jovem, é diferente do meu Dharma quando adulto e vai por aí afora. A gente vai mudando. Então, é dinâmico. Então, tem que perceber realmente onde estamos, o que temos que fazer e, em função disso, agir de acordo com ele. Agindo de acordo com o Dharma, quem segue realmente o Dharma, não está sujeito a processos de saúde e de doença, pelo menos na senda evolutiva que nós vamos falar. Não significa que um cara não vai ter gripe, não vai ter uma coisinha ou outra. É impossível você estar nesse mundo aqui sem passar por essas dificuldades todas que aqui acontecem. Tá? Boa noite. Então é isso aqui. Então a dor, quando a gente reclama da dor, a gente tem que observar a dor de uma forma diferente. Gente, se a gente não tiver dor, nós estamos ferrados. Ferrado. Se você não tiver sensibilidade e botar a tua mão numa chapa quente, tu queima a tua mão e nem percebe que está queimando. Então a dor é um alerta. Queimar a mão é um exemplo. Se a gente não tivesse dor, não tivesse febre, você não perceberia que você está doente. Então a dor, no fundo, ela é a nossa amiga quando a gente compreende isso. Ela está mostrando para nós alguma coisa, um sintoma de algo que nós realmente, sem a dor, a gente não perceberia. Então entender isso aqui, né? Então a dor é nossa amiga, é instrutora, principalmente nesses estágios iniciais. Aí quando a gente persiste no mal, persistir no mal é você agir abaixo da tua capacidade, tá? Então tem pessoas que fazem mal e não acontece nada com ele, porque a capacidade dele é aquela. Pega uma criança que está na escola, você não pode pedir dessa criança que ela faça cálculos integrais. Mas se você pegar um cara que fez universidade, que fez matemática, você pode pedir cálculo integral para ele. Então assim é. Então a gente tem que entender isso aqui, ó. Persistência no mal. Mal é agir abaixo da tua capacidade. Mal é agir contra o teu Dharma. Isso é mal. E não a ação propriamente dita. Dentro da nossa vida aqui que nós estamos todos experimentando, é impossível você viver nesse mundo sem fazer mal. Não tem como. Tá? A gente faz mal. Como a gente faz mal? Não, eu não faço mal para ninguém. Ah, não faz. Você pisa numa formiga e mata uma formiga e não fez mal? É uma vida que você fez. Então a gente está sujeito às experiências de realmente fazer o mal. Mas tem certos maus que a gente faz que não é mal propriamente dito, porque o mal é agir abaixo da tua capacidade. Isso é mal. De acordo, se você está agindo de acordo com a tua capacidade, você não gera aquilo que é chamado karma. Então a gente tem que agir realmente de acordo com o nosso entendimento de onde nós estamos. Então esse é o objetivo de compreender isso. E a causa básica das doenças, estou simplesmente fazendo uma repassada na palestra do ano anterior. A causa principal da doença é a resistência ao direito do ego, mas o ego aqui é com E maiúsculo, é o direito da nossa alma de governar a personalidade. Então nós somos uma pessoa, por trás da nossa pessoa existe o ego com E maiúsculo, existe a alma.
E a causa da doença é que a gente resiste à alma, que a alma quer atuar no mundo. Essa é a experiência, dentro daquilo que nós mostramos da evolução dela, que ela passa por inúmeras vidas, ela vai experimentando e nós resistimos, não deixamos a alma participar da nossa vida. Quem participa é só a pessoa. Todos os objetivos da pessoa é correr atrás de coisas por curto prazo e não coisas que realmente valem a pena de serem conseguidas. Né? Então essa é a causa principal da doença. O ego tem o direito de governar a personalidade e a gente se recusa a ouvir a voz da consciência. Todos nós temos uma consciência, a gente tem que ouvir a nossa consciência. Então, como nós resistimos, às vezes a gente resiste conscientemente, mas na maioria das vezes a resistência é inconsciente, nós não percebemos. Nós continuamos com o piloto automático. A gente não se volta para dentro para perceber que por trás da nossa pessoa existe a alma. E a alma, ela tem o direito de dirigir nossas vidas. Por que ela tem direito? Porque foi a alma que nos criou. Ela é a nossa realidade. Nós somos a alma. E esquecemos disso. Como a gente esquece de que nós somos a alma, nós só agimos de acordo com a personalidade. Então, a causa da doença é isso aqui, ó, a resistência ao ego. Tem duas classes de doenças diferentes. A primeira gera um karma quando a gente tem obstinação e fecha deliberadamente a escutar a voz superior. Então, a gente ouve, você lê um livro que mostra coisas que você lê a Bíblia, você lê o Alcorão, você lê, seja livro budista, você percebe que tem certas coisas, percebe que é errado e continua fazendo erro. Então isso aqui, ó, você tem um karma que você é obstinado e você se fecha à voz superior. Quando isso acontece, isso gera um negócio que é chamado pecados de ação. Que você é obstinado, você é deliberado, você teima em não ouvir. Isso gera um negócio chamado pecados de ação. Mas tem um outro tipo de karma também. E esse outro tipo de karma, na realidade, é a inexperiência do ego, da alma. Que a alma está aprendendo. Quando a alma está aprendendo, ela está criando veículos, criando oportunidades. A minha alma criou um negócio chamado Osmir. Então esse Osmir é um instrumento da alma. Tá? Mas a alma, principalmente nas primeiras reencarnações dela, ela não sabe controlar muito bem a personalidade. Então, quando a alma não sabe controlar bem a personalidade, isso é pecado de omissão. Então, pecado de ação quando você teima em ir contra a alma. Pecados de omissão é quando você realmente, a alma não sabe ainda controlar devidamente os veículos. Então, pecado de ação, doença ativa. Então, quando você teima em ir contra a alma, a doença é batata, ela acontece, ela vem. Portanto, esse tipo de falta de orientação aqui, ela gera doença latente. Doença latente, ela pode ou não acontecer. Então, a gente vê, são dois tipos de doenças diferentes que podem ocorrer. Então, isso aqui é para a gente lembrar o que era doença, principalmente nos primeiros estágios da nossa evolução humana. Nos primeiros estágios da evolução humana, a alma está aprendendo a criar personalidades. A personalidade não sabe que ela tem uma alma por trás. A personalidade não sabe que tem um dharma a ser seguido. A personalidade não sabe que existe uma lei do karma. Então, esse aprendizado inicial, antes de nós entendermos que nós somos espíritos, é que geram esse tipo de doença, que pode ser doença ativa ou pode ser doença latente. Agora nós vamos entrar realmente nas doenças que vão ocorrer. Até aqui foi só para a gente lembrar da palestra anterior. Quem quiser entrar mais em detalhes sobre isso, como eu falei, entra no nosso site lá da Loja Liberdade. Lá tem uma palestra chamada Saúde e a Doença, onde a gente entra bem mais em detalhes sobre isso. Falemos agora sobre as doenças e o grau evolutivo. Então, passou aquela primeira fase, nós não somos mais seres pré-históricos. Hoje nós somos seres civilizados, pelo menos parece que somos, né?
Embora a gente vê alguns civilizados aí sendo presos aí na Operação Lava Jato, que a gente vê que de civilizado não tem nada, né? Então, só tem conhecimento, mas na realidade de evolução espiritual, ó, desse tamanhozinho aqui. Então, na realidade, não é... A gente acha que um índio, às vezes um índio, ele tem muito mais espiritualidade do que essas pessoas que fazem esses absurdos que a gente vê. Sem nomear ninguém, tá? Sem nomear ninguém, mas a verdade é essa. Então, quando a gente fala no grau evolutivo do homem, a gente está falando no grau evolutivo espiritual. Tá? Não é só no grau evolutivo vamos falar, de conhecimento científico, de conhecimento. Não, evolução do ser. Tá? O esoterismo trata os estágios de evolução em diversos graus. Tá? Ele fala que o primeiro grau do ser humano, dentro da evolução, é o homem primitivo. Tá? E o homem primitivo não é o selvagem, como eu falei, mas é aquele que se identifica muito fortemente com o corpo e é escravo do corpo. Então, esses exemplos que estamos dando aqui agora. Esse pessoal quer mais. Já tão rico, tem salário de 100 mil reais por mês e quer roubar mais. Para dar satisfação a quem? Ao corpo. Segurança do meu filho, segurança para minha esposa e não para o bem total. Esse é o homem primitivo. Então a gente vai entender, é um dos graus dentro da evolução. Depois vem o homem comum. Não é mais um homem primitivo. Então o homem primitivo não é o selvagem, tá? É aquele que se identifica fortemente com o corpo. Todas as atividades dele são voltadas ao prazer e à manutenção do corpo. Esse é o homem primitivo. O homem comum começa a ter emoções, pensamentos e começa a ter o sentido do eu, que existe alguma coisa. Eu sou o pensamento, eu sou emoções e começa a procurar alguma coisa. E aqueles centros etéricos desenvolvidos nele, centros etéricos são os chakras. O homem comum, todos nós vamos mostrar umas figuras daqui a pouco, temos chakras, são 7 chakras. O homem comum, ele trabalha com os chakras abaixo do diafragma. Trabalha com o chakra básico, com a chakra esplênico, com esses chakras que estão abaixo aqui. Nós vamos mostrar daqui a pouco isso aqui direitinho, tá? Então é isso aqui. O homem espiritualizado, o verdadeiro homem espiritualizado, ele trabalha muito pouco com esse chakra. Ele trabalha com os chakras que estão acima do diafragma. Tá? Um outro grau é o homem de ideais. O homem de ideais, ele tem uma visão mais ampla da vida, aspira a alguma coisa elevada, nobre, começa a sair do egoísmo, começa a ter aspirações à verdade. E verdade, gente, é uma coisa dinâmica. A verdade é uma coisa que acontece e é sempre a verdade. A verdade muda todo dia. É só vocês analisarem a verdade de vocês hoje, a verdade de 10 anos atrás, a verdade de 20 anos atrás. Você vê que verdade é uma coisa dinâmica, tá? Então, nessa fase de homem de ideais, algumas energias que estão nesses chakras inferiores vão começar a subir para o chakra da garganta. Isso aqui a gente vai ver. Isso aqui é uma das causas das doenças quando começamos essas transferências de energia. Um outro grau evolutivo é o aspirante espiritual. O aspirante espiritual, ele tem uma profunda crise interior. Quem vai realmente entrar na espiritualidade e levar ela a sério vai passar por crises, crise de pânico, uma série de coisas vão acontecer. Isso é o maturamento que acontece antes desses processos, até ele compreender que a realidade não é exterior, a realidade é interior. Tá? Então, nessa fase aqui, começa um outro tipo de transferência de energia, tá? Contínua. Tá? Especialmente que se refere ao plexo solar. O plexo solar é o plexo que mexe com as emoções. Então vai trabalhar muito fortemente as emoções quando nós somos um aspirante espiritual. Seguindo em frente, vemos o discípulo, um outro estágio. Então ele lembra a existência de um mestre. Mestre, nesse estágio o homem encontra o seu mestre. Agora todo mundo acha que achar o mestre é achar alguém fora de você. Não é. O mestre não está fora de você, o mestre está dentro de você. Então, quando você entra nessa fase aqui, você começa a achar o mestre dentro de você. É a fase mais importante. Porque todo aquele aprendizado que a gente faz através de palestras,
de workshops, de cursos, de livros, a gente vai acessar diretamente pela fonte do mestre que está dentro da gente. Até o quarto estágio, nós praticamos aquilo que é chamado de Jnana, é conhecimento livresco, é o estudo de fora para dentro. Nessa fase aqui, o aprendizado vem de dentro para fora. E chega finalmente a um estágio chamado iniciado. Tá? O iniciado, o discípulo amplia o conhecimento entre aqueles que ajudam a humanidade. Então tem um monte de mestres que ajudam a humanidade. Jesus foi um mestre que ajudou a humanidade. Buda ajudou a humanidade. Todos esses caras são mestres. Tá? Eles chegaram ao estágio que eles estão graças aos esforços próprios dele. Nós vamos chegar também desde que a gente se esforce. Tá? Então nessa fase de iniciado existe uma grande ampliação de consciência. E o último estágio é adepto ao mestre. Nesse estágio adepto ao mestre, acabou as reencarnações compulsórias. Acabou. Então a gente vai ficar vivendo sempre nos planos espirituais, não mais nos planos materiais. E vivendo nos planos espirituais, de vez em quando acontece a gente vir aqui, mas não é a lei do karma mais que faz isso. Não tem mais obrigação. Esse cara aqui, ele venceu a evolução humana. Então, uma vez vencida a evolução humana, nós vamos viver sempre do plano que a gente chama de mental superior, vamos chamar de plano búdico, vamos chamar de plano átmico, são os planos onde vivem esses seres que transcenderam todos esses processos anteriores. Então, isso aqui que a gente está falando aqui, ó, não é muito fácil entender onde é que nós estamos. Eu, por exemplo, eu acho que eu sou um mestre, eu já venci tudo. Conversa. Quem acha que é um mestre, esse não é mestre. Mestre é aquele que é e não sabe que ele é, ele simplesmente é. Quando você começa a falar de qualquer virtude que você não tem virtude. Virtude verdadeira é aquela que você tem e não sabe que você tem, é natural. Então isso aqui não é fácil entender o nosso estágio evolutivo, tá? Mas a gente tem que procurar identificar ele. Por exemplo, se eu sou um pré-histórico, eu sou um homem bem aquele primeiro estágio evolutivo lá, falar sobre esse tipo de coisa aqui não leva a nada. Mas com certeza, quem está procurando esse tipo de grupo, esse tipo de palestra, esse tipo de leitura, é porque já passou por alguns estágios e percebe que essa é a realidade. Então é quando a gente identifica onde nós estamos, a gente identifica nossas deficiências e qualidades. E identificando nossas deficiências e qualidades, se a gente tem boa vontade, a gente trabalha para corrigir tudo isso. Se a gente não trabalha para corrigir tudo isso, tudo bem. Aí você não está ouvindo a voz da consciência. Se você não está ouvindo a voz da consciência, você está sujeito a processo de doenças ativas. Tá? Os mais sujeitos às doenças são os intermediários. A gente vai ver que o homem primitivo, ele praticamente não tem doença. E o último estágio também, que é o adepto, não tem doença. A doença é uma coisa inerente desses estágios intermediários, inerente a eles. Tá? Então, o homem primitivo, ele está sujeito a doenças devido ao karma coletivo. Karma coletivo, ele fala que tuberculose, exemplo, sífilis e câncer, são doenças coletivas. Então, o que é doença coletiva? É difícil explicar o que é doença coletiva se a gente não entender algumas coisas, tá? Que na realidade, todos nós estamos sujeitos, vivendo numa única mente universal. Tá? Quando nós compreendemos que todos nós estamos vivendo uma única consciência universal, então a gente começa a realmente sair desse karma coletivo. Tá? Então o homem começa a desenvolver seu eu, começa a se realizar, sai da consciência de massa. Então se você pegar os indígenas, por exemplo, os indígenas, eles obedecem cegamente o que o pajé fala e o que o feiticeiro fala. O pajé e o feiticeiro é o mesmo, né? É o cacique. Então eles seguem, porque é massa. Então eles seguem aquilo. Se você pegar formigueiro, todas as formigas agem igualmente. É massa. E todos nós aqui estamos, infelizmente, ainda nessa consciência de massa. É só a Rede Globo falar alguma coisa, a gente acha que é verdade. Todo mundo segue. Todo mundo segue. Está lá, é isso aqui. Então a gente segue, a gente é criança, a gente recebe instrução da escola, aquilo é verdade.
recebe a instrução da igreja, do padre, aquele é a verdade. Porque nós seguimos a massa, nós não seguimos o nosso eu superior. Então, começa a desenvolver isso aqui, tá? E a gente começa, então, a estar sujeito ao karma individual. Então, você pegar o exemplo da formigueira que eu estou falando, a formigueira, o karma delas é só karma coletivo, não existe o karma de uma formiga, existe o karma do formigueiro, e não individual. Os seres humanos é a mesma coisa. No começo da evolução, nós estamos sujeitos ao karma coletivo. Mas à medida que a gente começa a sair da consciência de massa, começamos a nos identificar como um ser separado daquele todo, nós entramos então a sofrer o karma individual e sofrer também doenças de origem psicológica. Tá? Então o período mais penoso que acontece quando a gente sai da consciência de massa, começa a sair da consciência de massa, é quando a gente começa a transferir as energias dos chakras inferiores para os chakras superiores. Então esse é o período mais penoso. Má notícia para vocês, todo mundo vai passar por isso. Tem conversa, todo mundo vai passar. Então esse processo de transferência de energias, quando nós só usamos as energias inferiores, dura muito tempo. São vidas e vidas que nós vamos passar sobre esse processo até a gente fazer a transferência e parar de sermos personalidade e passarmos a sermos a alma. Esse quadro aqui mostra aqui, ó, que o homem primitivo ele está sujeito a doenças kármicas coletivas. O homem comum também está sujeito a doenças coletivas, mas ele está sujeito também já às doenças kármicas individuais, ou seja, ele mesmo é o causador da doença dele, e ele está sujeito a doença de origem psicológica. Porque ele começa a se entender como um ser humano separado. Quando entra na fase de homem de ideais, está sujeito a essas mesmas 3 doenças aqui, ó, mas aqui começa ao despertar do centro da garganta. Então aqui já vão gerar outras doenças que nós vamos falar bastante sobre isso. Chegou no estágio aspirante espiritual, é mais ou menos tudo igualzinho aqui tanto no homem de ideais e no aspirante. Quando nós chegamos na fase de discípulo, então, começam a desaparecer as doenças kármicas coletivas, começam a desaparecer as individuais e diminuem as doenças psicológicas. Mas, no discípulo, as doenças aqui do despertar dos centros aumentam. E o conflito cessa, mas pode haver crise de ampliação de consciência. E aqui, iniciado, é antes do adepto, que o adepto está livre de tudo isso. O adepto é o que venceu realmente a evolução humana. Então, no iniciado, já não existe mais doença kármica coletiva, as individuais diminuem, as psicológicas deixam de existir, essas de transferências não existem e passa a acontecer simplesmente ampliações de consciência. Então, aqui está um quadro que mostra como nós estamos sujeitos a diversos tipos de doenças ao longo de diversos estágios diferentes da nossa evolução. Entender o que é doença kármica coletiva e o que é doença kármica individual. Tem alguma diferença entre elas? Kármica individual, não vou falar muito sobre isso, mas são doenças que eu falei quando nós somos obstinados a não obedecer ao nosso eu superior. Essa obstinação gera karma, e esse karma é individual. Você já tem uma certa noção do que você é e teima em continuar lutando contra, ou pelo menos não ajuda no teu processo evolutivo. Isso são doenças kármicas individuais. Quer ouvir um pouco mais, eu recomendo mais uma vez, entra no nosso site que a gente fala lá. Agora, para entender o que é karma coletivo, o que é karma coletivo? Nós estamos no Brasil. O fato de nós todos estarmos no Brasil, nós temos que aguentar aí. Tudo nós estamos aguentando essas dificuldades aqui, isso é um karma coletivo da nação. Eu estou sujeito, vocês estão sujeitos, quer a gente queira, quer a gente não queira, a gente está sujeito. É coletivo. Tem o karma da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, tem o karma do mundo. Tudo isso é karma coletivo. E para compreender isso aqui de uma forma bem simples, a gente tem que entender que nós, como seres humanos, nós somos um microcosmo. Dentro de nós existe um mundo. Tá? Então tem um karma que é só desse braço. Esse braço aqui vai na chapa quente e põe a mão lá.
Dói pra caramba, esse karma é individual, mas essa aqui sente também. Por quê? Porque os dois braços estão sujeitos à mesma consciência. Então a dor em um, o outro também sente. Então isso é coletivo. Então a gente vai compreendendo isso, que nós estamos dentro de uma consciência cada vez maior. Tá? E chegar no final existe uma única consciência. E essa única consciência é a consciência de Deus. Tá? Então a humanidade todinha está dentro de uma grande alma. Então a humanidade todinha está dentro de uma grande alma. Essa grande alma carrega o karma coletivo de toda a humanidade. Como nós estamos vivendo dentro da aura dessa grande alma, que é a grande alma de todos os seres humanos, então nós estamos sujeitos a tudo que acontece com ela. Então esse é o lado coletivo. Então essa alma única da humanidade é inconsciente, tá? Tendo função de dirigir os homens até que desperte a consciência individual. Lembra que eu falei que nós estamos sujeitos a uma consciência de massa? Então a nossa consciência de massa, quando nós vivemos numa consciência de massa, nós estamos fortemente sendo dirigidos por essa consciência de massa. Um bom exemplo de ver que isso é uma grande verdade é só pegar um monte de corintiano e um monte de palmeirense lá num estágio que tem uma alma, uma forma pensamento Corinthians, uma forma pensamento Palmeiras tão grande lá, que todo mundo se sente inflado por aquele negócio e fica sujeito totalmente a ser uma consciência de massa. Deixa de ser um indivíduo e se identifica totalmente com a massa. Assim é. Agora, o grande objetivo da evolução é você sair da consciência de massa. É você se tornar um ser único. Esse é o aprendizado. Pode falar. Falou sobre dos times, né? Mas às vezes existe uma consciência coletiva que parece que todo mundo vai para um lugar só. No quê? Daqui a pouco vai. Todo mundo vai para o zoológico. Sei. Acontece essas coisas, é isso também que está falando? Você pode ver que essa forma pensamento muito grande acontece. É um exemplo mais simples. Quando vem o Natal, todo mundo não fica mais amoroso? Pode ver que grande parte fica mais amoroso na época do Natal. Porque tem uma consciência, uma alma, grupo de Natal, que a gente acaba sendo influenciado por ela. Então você é influenciado por tudo isso, nós todos somos influenciados. Nós estamos ainda sujeitos a essa consciência maior, que é a consciência de toda a humanidade. Mas nós temos que nos desgrudar dela. Enquanto você não se desgrudar dessa consciência de massa, você não é um indivíduo. Você é um seguidor de alguma coisa que simplesmente você nem percebe que você está sendo seguido. Seja o exemplo que você quiser. Tá? Você vai ver que nós somos sugestionados. Você vê um filme na televisão, faz uma propaganda lá da Coca-Cola, opa, vou lá tomar uma Coca-Cola, você já segue aquele negócio. Nós somos influenciadas por tudo que está na mente. Então essa influência é a consciência de massa. E essa consciência de massa, essa mente universal tem uma parte dela que é a mente da humanidade. Então todas as experiências que ocorreram na humanidade, desde Adão e Eva, está tudo dentro dessa consciência de massa aí, e nós estamos sujeitos a ela, nós somos influenciados por ela. Mas enquanto nós somos influenciados pela consciência de massa, você não é um indivíduo. Você é um pau mandado. Esse é o nome. Nós todos somos um pau mandado em função dos nossos instintos. Essa consciência de massa, ela atua em nós através dos instintos. Instintos. Tá? Tudo aquilo que você faz de forma instintiva, você está fazendo de acordo com a consciência de massa. Tudo aquilo que você faz de uma forma pensada, refletida, realmente analisada, você está fugindo da consciência de massa. Fala, João. Lembrando que, inclusive, essa questão da consciência de massa aí tem a ver com a questão de doença que você estava falando também. Sai na TV, o jornal, todo mundo falou, tem epidemia de gripe suína. Uhum. A epidemia acontece. Não é que a doença não exista, mas ela passa a existir porque ela está existindo na aura da humanidade. João, tudo que acontece no mundo físico, antes de ser alguma coisa física, passou pelo mundo do pensamento. Tudo. Você pode ver
Tá? A verdadeira ação não é a ação física. A verdadeira ação é o que acontece no mundo do pensamento. Então é lá que você vai trabalhar para evitar que ela chegue no mundo físico. Pois não? Fala alto que eu sou meio surdo, cara. Uma pessoa que ela segue a massa, Sim. se ela se desliga dessa massa gradativamente ou isso acontece? Ela o quê? Ela se desliga dessa massa gradativamente por diversas encarnações que sejam, ou ela tem um estado... Vai depender do grau evolutivo dela. Não tem uma regra definitiva. Então, tem seres que seguem essa alma coletiva, vamos falar, essa mente coletiva, e é o normal deles, eles estão naquele estágio. E tem aqueles seres que já aprenderam que, no fundo, existe um Deus dentro de mim, existe uma consciência dentro de mim. Então, quando você tem uma consciência dentro de você, e você continua seguindo a consciência de massa, esse é o pecado. Então, no caso, por exemplo, assim, uma pessoa, um exemplo simples, uma pessoa que se veste de forma diferente das outras. Fala mais, chega mais perto aqui, cara. Ainda mais com o ventilador ligado, eu não escuto. Por exemplo, assim, uma pessoa que ela tem um gosto, quanto a vestimenta dela, um pouco diferente. Ah. O cara usa roupa extravagante, ou seja, ele não segue a massa. Uhum. Pode-se considerar essa pessoa que já esteja Se ela se desligou da consciência de massa, Sim. olha, é um exemplo muito simples para falar, tá? Porque ela não segue a massa, ela tem ideias diferentes, por exemplo. Vamos falar um exemplo. Todo mundo que segue a igreja evangélica, o que os evangélicos falam, estão seguindo a consciência de massa da religião evangélica. Todos que seguem do budismo estão seguindo a consciência de massa do Buda. Aquele que consegue perceber que o evangélico tem uma parte da verdade, o budismo tem uma parte da verdade, o cristianismo tem outra parte da verdade, o catolicismo tem outra. Então você começa a ser um ser independente. Você não é mais dominado por nenhuma dessas filosofias e compreende que todas elas são partes do aprendizado. Então é assim que você se livra da consciência de massa. Mas o que acontece, normalmente a gente vai caindo, vai saindo de uma consciência de massa bem grosseira e vai entrando nos mais sutis, mais sutis, mais sutis. Quando você chega, por exemplo, na teosofia aqui, a teosofia, agora eu estou no máximo do máximo. Pronto, virou outra consciência de massa. Então é assim que você vai escapando. Quando você compreender que você é um ser único, que você não depende de nada, que você é um ser eterno, que você é divino, que você é onipotente, onipresente, onisciente, e que você realmente está tendo uma experiência simplesmente para confirmar tudo isso que você está falando, você está saindo da consciência de massa. Essa consciência de massa, ela está muito no mundo indígena. O pajé fala lá que o rei Trovão vai soltar uma... E todo mundo segue ele. Sim. Aí os indígenas, eles têm muita influência. Sim. É assim vai, mas Eles, no mundo antigo, isso não é de agora. Você fala sobre a massa hoje em dia, vai ser muito primitivo. Nas tribos indígenas. não é só na tribo indígena. Eu gosto do exemplo das religiões, porque as religiões acham que elas têm a verdade absoluta. E quando você entra numa determinada religião, você tem que obedecer aquilo lá. Aquilo lá aquilo lá é simplesmente lavagem cerebral. Você tem que acreditar que é daquele jeito, e o único jeito que existe é esse. Se você não seguir o meu método, você vai para o inferno. E vai. Então você está cada vez mais dentro de uma consciência de massa. Tá? Quando a gente começa a compreender que cada uma tem o teu sentido, que cada uma delas você pode aprender um pouquinho e esquecer outro pouquinho, ou seja, você não obedece mais o padre, você não obedece mais o papa, você não obedece mais o pastor, seja quem for, então você começa a ter vida própria. Você começa a escapar da consciência de massa. E esse é o grande objetivo da evolução. Todos os seres que foram criados aqui, os espíritos que entraram nesse mundo, como eles entram de uma forma muito simples, essa grande alma universal é ela que conduz ele até um determinado estágio. Porque se não tiver essa coisa que conduz ele até um determinado estágio, ele está ferrado. Então vai, mas chega uma determinada hora que você tem que aprender que você é um ser único. Aprender que você é um ser único, então você começa
o teu trabalho de se deslocar e se tornar um ser único. Em sendo um ser único, você acredita em tudo e não acredita em nada. Tá? Então vai. Então a alma única da humanidade é essa, tá? Ela tem que dirigir, governar os homens até que desperte a consciência individual. Então ela tem a razão de ser. Então tem. Tá certo. Se nós não tivermos os nossos, que a alma, essa grande consciência de massa, ela trabalha em nós através dos instintos. Se nós não tivermos instintos, nós estamos ferrados. Precisamos dos instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie, seja do que for, tudo é instinto. É através desses instintos que a natureza garante que o mundo vai continuar. Vai continuar. Até que um dia você se liberta dessa consciência. Não, estou fora. Cansei desse mundo. No mundo moderno, o instinto não é muito palpável. Olha, tudo bem, isso é experiência tua, tá? Mas é por aí. Eu acho que já insisti bastante aqui para falar sobre esse tema. No fundo, o que a gente quer mostrar é isso aqui. Enquanto você está preso à consciência de massa, tu é realmente um cara que é mandado. Quando tu sai dela, tu se torna um indivíduo. Pois não. Fala alto, cara, eu não escuto. Essa questão das mudanças dos estágios, né, de um para o outro, pode acontecer numa vida ou só durante várias encarnações, várias vidas? Esse processo todinho são inúmeras vidas. Inúmeras. É por isso que a gente tem que perder a identificação com o corpo. Como a gente se identifica demais com o corpo, a gente só leva em conta as experiências que nós tivemos desde que nós nascemos até agora. Quando você se identifica com a alma, a tua capacidade aumenta fortemente, que você passa a ter dentro de você todas as experiências que já aconteceram anteriormente. Então você vai, tudo isso aí faz parte desse processo evolutivo. Pois não, César? Vou aproveitar para fazer a propaganda do curso, né, que vai falar sobre Pois é, quem sou eu? Aí vem no curso. Pois é, nós vamos falar 3 meses aqui, vamos mostrar as técnicas, vamos mostrar os exercícios que tem que ser feitos para você acessar o que está dentro de você. Enquanto você estiver acessando o que o outro está falando, hoje vocês estão acessando o que eu estou falando. Veja só o que eu estou falando, gente, olha só. Eu aprendi isso com a Ângela Maria La Salabatà, que aprendeu com a Alice Bailey, que aprendeu com a Blavatsky, que aprendeu com não sei quem. Isso aqui é conhecimento de quinta mão que eu estou passando para vocês. Ao passo de que quando a gente sabe quem sou eu, então essa é uma faculdade que é desperta, tá? Você começa a ler as coisas, você vê isso é verdade, isso não é verdade, isso é verdade, isso não é verdade. Você começa a saber separar o joio do trigo. Então esse é um dos grandes ensinamentos. A verdade está um pouquinho em cada lugar. Enquanto a gente achar que a verdade está num único lugar, seja aqui na sociedade teosófica, tu está embestado. A verdade está separada, ela está dividida. Você vai achar, você vai procurar na teosofia, você vai procurar no budismo, você vai procurar ali, até que um dia você vai chegar na verdade suprema, que não está em nenhum desses lugares. A verdade está aqui dentro. Então esse é o quem sou eu. Tá? Então vamos lá. Doenças kármicas coletivas ainda, né? Então o si espiritual, que é esse que nós estamos procurando, que vai nos levar a sair da consciência de massa, ele está em estado latente. Ele é reprimido. Por longos períodos ele nem existe. Nem existe. Talvez para nós mesmos agora nós estamos começando a acordar para ele. Que esse ser está aqui, aguardando uma oportunidade de se manifestar. Então, enquanto está nessa fase aqui de estado latente, predomina essa consciência coletiva. E quando predomina a consciência coletiva, você está sujeito às consequências dela. Catástrofe, guerra, epidemia, tudo isso é karma coletivo. Perceberam que é karma coletivo? É enquanto nós estamos sujeitos. Quando você se deslocar da consciência de grupo, você se exime do karma coletivo. Então, dá para classificar a doença de 4 formas diferentes. Hoje nós temos muitas doenças por causas psicológicas. Tá?
Hoje é moda aí a síndrome do pânico, né? Ou depressão. Vou tomar, é Voltrin que chama, como é que chama aqueles remédios? Sei lá. Tá todo mundo se empaturrando de remédio aí para curar essas coisas. Estão perdendo tempo. Está todo mundo curando o efeito, não está curando a causa. A causa é achar quem está dentro de você. Achou quem está dentro de você, não tem mais síndrome do pânico, não tem mais depressão, acabou tudo. Tá? Doenças kármicas individuais. É aquele tipo de doença que já falamos, onde você age abaixo da tua capacidade. Doenças kármicas coletivas e evolutivas também, que é o tema da palestra de hoje, as doenças que vão acontecer à medida que a gente vai neste processo evolutivo. Então, doenças evolutivas. A humanidade atual funciona através dos centros abaixo do diafragma. Vamos mostrar a figura, tá? Ela funciona neles e relaciona com doenças kármicas coletivas e individuais. Tá? E também, claro, que doenças psicológicas. Tá? Os próximos estágios vão diminuindo pouco a pouco essas doenças e acentuam as doenças pelo processo de purificação dos chakras inferiores. Essas doenças vão ser acentuadas. O sofrimento, má notícia para todo mundo, tá? É inevitável, vai acontecer. Esse sofrimento é do atrito entre o impulso evolutivo, nós estamos recebendo o impulso que vem do espírito, que inconscientemente se opõe ao impulso da matéria. Nós seguimos o impulso da matéria. E nós temos dois impulsos que realmente nos governam. É o impulso do instinto, que vem da matéria, que vem dessa consciência de grupo, e temos um impulso espiritual. E esses dois entram em colisão, porque o da matéria quer que você fique preso na consciência da matéria. E o espiritual quer te libertar dessa consciência grupal. Então, gera atrito entre as duas. E o sofrimento é inevitável em função disso. Nós sempre temos alguma coisa que a gente percebe que a gente está agindo de uma forma que às vezes não está legal. Tá? Então a doença nesse processo evolutivo é sintoma que é um conflito entre o si e a personalidade. É só a gente agir, gente. A gente faz merda. A palavra certa é essa. Quando a gente faz merda, a gente tem alguma coisa que vem aqui e pega. Fiz errado. Escorreguei na maionese. Então é o conflito que existe dentro de nós. Tá? Então, é um conflito entre o espírito e a personalidade. A personalidade não percebe que está fazendo coisas erradas, mas o si, sim. E a gente começa a ter esse conflito dentro de nós. E esse conflito já é um sinal de evolução. Que grande parte das pessoas pisa na jaca e nem percebe que pisou na jaca. Quando a gente percebe que a gente pisa na jaca e percebe que você pisou, então já começa o si já começa a se manifestar. Então, o homem de ideais aqui, ó, as doenças que acontecem nesse período que nós somos homens de ideais e aspirante espiritual. Tá? As energias dos centros inferiores da personalidade começam a serem elevadas e começa a consagrar um ideal. Nós estamos aqui, o ideal hoje para mim sei lá, estudar teosofia. Estudar não resolve nada se você não praticar. Tá? Isso aqui é outro aprendizado, tá, gente? Estudar um monte de coisa e não fazer isso na tua prática, vocês estão perdendo tempo. Então tem que estudar e praticar. Tá? Então tem que ter um ideal. Então essa elevação, ela acontece sem a gente ter consciência e começa a gerar algumas mudanças na gente em função dessas coisas que vão acontecer. Então existe um começo, um distanciamento dos nossos automatismos. Nós vamos saindo fora dessa consciência de grupo e começamos a ter a consciência do si. O Jung chama esse si de self. A teosofia chama esse si de Atma. Os cristãos chamam isso aí de Cristo. Tanto faz, mas é isso aí. Então a gente começa a sair do automatismo. Sair do automatismo é não agir mais com os instintos, é
agir com consciência naquilo que você faz. Então o indivíduo se debate entre duas tendências opostas, tá? Acarreta crises que se manifestam de angústia, depressão, sentimento de inutilidade. É o que começa a acontecer nessas fases. A gente tem, isso aqui são essas doenças que são psicológicas. Depressão é doença da moda, está todo mundo com depressão. O que essas multinacionais que vendem esses remédios aí estão ganhando dinheiro aos montes aí. Então é isso aqui, essas duas tendências opostas que se manifestam nas pessoas. Tá? Essas doenças podem prolongar por muito tempo e podem levar até a morte, desde que o indivíduo não faça jus ao amadurecimento. Você vai sair? Abre o portão para ela, por favor. Tá? Então é isso aqui, se o indivíduo não faz jus ao amadurecimento, então a doença vai acompanhar sempre. Agora, se ela te percebe, você percebe que você tem essa doença psicológica e começa a trabalhar ela, então você consegue trabalhar a causa e não trabalhar o efeito e vai se livrando. Então o aspirante está sujeito a distúrbios, doenças físicas, neuroses, compreendendo que chegou um momento crucial na tua vida. Então essas doenças são sinais que estão chegando, que está na hora de você se orientar para outro caminho, para você se orientar em direção à luz. Quem se orienta em direção à luz se livra de todos esses processos. Eu já falei aqui em outras épocas, quem segue a luz, é só um exemplo, o sol está lá na frente. Se você caminha em direção ao sol, a tua sombra fica para trás. A tua sombra, que nós todos temos uma sombra. Quando nós seguimos a luz, a sombra é obrigada a nos seguir. Porém, se o sol está lá, e eu me afasto do sol, eu tenho que seguir minha sombra. A sombra é o nosso lado instintivo. Quando você caminha para a luz, você sai desse lado instintivo. Tá? Então é assim que o se deseja dele. Tá? Seja um aspirante espiritual, a profunda crise que precede o despertar vai ser resolvida se você se render às forças superiores. Então, enquanto a gente não se render ao si, enquanto a gente não se entregar ao si efetivamente, nós estamos sujeitos às doenças. Quando a gente percebe e se rende e se torna realmente um ser espiritual, acabou as doenças. Tá? Agora aqui já é discípulo, tá? O que acontece no discípulo? Tem início depois que teve essa consciência do si. Então, tendo essa consciência do si, gera uma mudança completa no homem, isso é chamado até de um segundo nascimento. Tá? Então, esse segundo nascimento, então a pessoa deixa de ser uma personalidade e passa a ser realmente uma alma. Então, o segundo nascimento, simplesmente o segundo nascimento. A afluência da luz espiritual para os veículos pessoais e para os centros gera problemas e dificuldades, que começa a vir muita energia nessa fase. E essa muita energia que vem, que é para purificar os centros inferiores, é que gera algumas dificuldades. Tá? Então a gente tem que aprender algumas coisas. Você entrou na espiritualidade, você vai receber um monte de energia. Então você tem que aprender a saber sustentar essas energias, que vão estimular os centros, que são os chakras, e você não pode se deixar arrastar por essa energia. E tem que saber canalizar e transferir essas energias na direção correta. Então a gente vai ver, vamos trabalhar agora nesse curso mostrando como canalizar essas energias que vão acontecer. E se a gente não canalizar essas energias que vêm dos chakras inferiores para os superiores, o conserto é pior do que o enguiço. Tá? Então as doenças no despertar dos chakras. Primeiro no chakra da cabeça. A energia vem muito forte. Então tem uma inflamação em algumas áreas do cérebro, tumores cerebrais. Isso acontece quando o indivíduo é muito desenvolvido e é muito... um cara que só está ligado no aspecto mente. Desenvolve a mente e não desenvolve espiritualmente. Então isso aqui é o despertar do centro da cabeça. O centro, que no meio da sobrancelha nós temos um centro. Sérios distúrbios nos olhos, neurite, dor de cabeça, distúrbios dos nervos. No centro do coração,
distúrbios provocados com sistema nervoso autônomo, nervo vago. Despertar do centro da garganta, hipertireoidismo, distúrbio do metabolismo, gera o papo. Plexo solar, que é o tá aqui no umbigo, distúrbio do estômago, do fígado, do intestino. Todo esse excesso de energia leva a esses distúrbios. O centro sacral, que também está aqui, ó, esplênico, hiperatividade da vida sexual, inflamação dos órgãos sexuais, anomalias sexuais, tudo porque congestionou demais um determinado chakra. Na base da espinha do dorsal, é distúrbios da espinha, renais, agressividade, autoafirmação, é tudo porque esse excesso de energia que está sendo canalizado, eles permaneceram nos chakras inferiores. Eles não podem permanecer nos chakras inferiores. Tudo que foi mostrado aqui é porque essa energia que chegou, em vez de ser canalizada para os chakras superiores, continuaram nos chakras inferiores, só como exemplo que acontece aí. Os chakras são esses aí. Nós temos ao todo como 7 chakras principais. Esse aqui é o chakra básico, é o raiz, é onde está uma energia chamada Kundalini, que é a energia do terceiro logos. Um outro chakra aqui que é o umbilical, que são onde estão as sensações. O esplênico, recordação de viagens astrais. O cardíaco está ligado com o entendimento. A garganta é a clareaudiência, frontal, clarividência, e o coronário é a continuidade da consciência. Então é aqui que a gente vai, quando desenvolver esse chakra aqui, é que nós vamos ter a percepção, mesmo em vida, de que nós somos espírito e vamos realmente captar todas as experiências anteriores que nós tivemos quando esse chakra aqui está desenvolvido. Basicamente são esses os chakras aqui. O chakra é mais ou menos isso aqui, ó. O chakra, nós temos veículos. Nós temos um veículo físico e temos o próximo veículo depois do físico, que é o astral. Então, no nosso veículo físico, fica no etérico, vamos dizer, é quase que um vórtice aqui, ó, onde a percepção física e a percepção do próximo veículo estão interligados. Então, do lado de cá tem esse vórtice aqui, e do lado de cá tem um outro vórtice que fica ligado no próximo veículo. Pois não? Para desenvolver os chakras? Pois é, eu não vou falar sobre isso hoje, me desculpe, tá? Porque para falar sobre isso aqui eu preciso de 3, 4 aulas para falar só sobre isso, tá? Nesse workshop que nós vamos ensinar isso, mas de uma forma bem indireta. Porque o desenvolvimento do chakra, quando você quer desenvolver o chakra, ele só vai te trazer aborrecimento. Você não deve fazer nenhum trabalho de desenvolvimento de chakra. Você tem que fazer um trabalho de desenvolvimento da consciência. Enquanto você estiver interessado em desenvolver chakra, quem está querendo isso é a personalidade. E o desenvolver o chakra traz poderes. E poderes traz responsabilidades, poderes traz problema. Então, não é conveniente aprender a desenvolver chakra. Deixa eu completar. Você tem que desenvolver você como ser humano. À medida que você se desenvolver como ser humano, o desenvolvimento dos chakras acontece naturalmente. Ok? Então é nesse sentido que nós trabalhamos o desenvolvimento do chakra. Desenvolva-se como ser humano. O desenvolvimento do chakra é consequência e não a causa. Então tem pessoa que quer desenvolver um chakra para desenvolver a clarividência. Eu quero desenvolver a clarividência, começa a trabalhar esse chakra aqui. Legal, pode ter resultado. Só que ao desenvolver esse chakra, o cara acha que vai ver só coisa boa. Ele vai ver coisa boa e vai ver coisa ruim também. Assim como existe no mundo astral, vamos falar Deus, existe o diabo. Então quando você desenvolve um chakra de enxergar essas coisas e não está preparado para entender o que é aquele significado, isso não te ajuda em nada, absolutamente. Então por isso que na teosofia nós focamos no desenvolvimento do ser e não no desenvolvimento da personalidade. Ok? Esclareci mais ou menos? Hã? Fala alto, cara, eu não escuto. Terça-feira. Terças-feiras. Começa dia 15. Ah. Me parece que as questões espirituais elas podem ser tomadas em várias perspectivas. Né? Essa que você está colocando
verbo, depois é particípio. Então é uma coisa meio que gradativa que acontece necessariamente do tempo. É uma forma de enxergar essa questão. Por outro lado, você mesmo deu uma sociedade teosófica, uma sequência de palestras sobre Krishnamurti, que ele comentava, colocava as questões do ser humano, as questões mais fundamentais, uma perspectiva diferente, que é fora do tempo. Coisa, né, que você, Pois é. foi muito interessante no agora. A casa está pegando fogo, eu não estou me sentindo bem, né, em geral. Tudo bem. Me sinto na massa e manipulado e etc. De vez em quando eu não vejo de alguém. Pois é, mas Estamos carregados de uma energia, de uma vibração muito densa, etc. você tem razão. A libertação dessa energia acontece não no tempo, mas no agora libertador. Ou seja, perceber que a Pois casa é. está pegando fogo, que eu nem necessitaria de tantas vidas. Isso. No entanto, é uma abordagem complicada. É verdade. É verdade. Eu concordo plenamente com você. Tá? Tem aqueles que escolhem o caminho do mundo e tem aqueles que escolhem o caminho do espírito. Quem escolhe o caminho do mundo, o processo de evolução se dá, vida após vida se dá no tempo. Quem escolhe o caminho de voltar para o espírito, viver no eterno agora, você realmente sai do tempo. Então são caminhos diferentes. O caminho da Jnana Yoga é esse caminho que você falou aí. Você vai compreender que você é um espírito e você quer sair do mundo e você vai sair do mundo vivendo no eterno agora. Se você aprender a viver no eterno agora, nesse instante, você não precisa passar por nenhum desses processos de desenvolvimento de iniciações aí, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Mas a grande maioria das pessoas está muito ligada no mundo. Em estando muito ligado no mundo, então aí o processo de aprendizado é o processo do mundo. São processos distintos, mas os dois processos existem. Tá? Eu concordo com esse caminho e realmente já tomei a minha decisão. Estou fora desse mundo, não quero mais brincar aqui, já cansei. Tá? Se eu vou conseguir ou não vou conseguir, não sei. Mas isso também é uma coisa que diz respeito a mim somente. Tá? Mas enquanto a gente não percebe que nós somos espírito, e em sendo espírito, Jesus falava isso, meu reino não é desse mundo. Já que meu reino não é desse mundo, então eu quero ir para o reino do Cristo. Aí eu indo para o reino do Cristo, não volto mais aqui. Mas quem não tem essa compreensão vai passar pelo caminho das iniciações que se seguem, que vai seguir tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas os dois caminhos são verdadeiros. Tá? Dá mais tempo? Dá, fala mais um pouquinho. Então, os principais problemas que o aspirante passa, para quem está escolhendo esse caminho, volto a dizer, se você decidir por uma vez por todas, eu sou um espírito, não tenho mais do que aprender nesse mundo. Esse mundo não tem mais atrativo para mim. Nem chocolate, nem mulher, nem homem, nem nada me atrai mais. Estou fora, vou embora desse mundo. É o caminho direto. Tá? Mas esse caminho é para muito poucos. Muito poucos. Tá? Tem que ter muita força. Porque o cara que vai fazer isso, ele tem que se entregar totalmente. Se entregar totalmente. Ele deixa de ser uma pessoa. Ele passa a ser um Deus encarnado. Esse pessoal da Índia, esqueci o nome deles, eles fazem esse trabalho? São muito poucos. A grande maioria segue o caminho da evolução pelo caminho do mundo. A grande maioria. Bota a grande maioria nisso. Tá? É dito que 1 em cada 1000 procuram o caminho do Espírito. Desses que procuram o caminho do Espírito, 1 em cada 1000 consegue realmente seguir esse caminho que você está falando aí. Tá? É preciso de muita força. Você tem que entender o que é o mundo e abdicar totalmente do mundo. Abdicar totalmente do mundo. Gente, a gente gosta do mundo, vamos falar a verdade. A gente gosta do mundo. O mundo tem atrativos. Enquanto o mundo tiver atrativo, você volta. Essa é a lei. Enquanto um mínimo de atração, seja o que for, seja mulher com homem com mulher, com chocolate, com futebol, com seja o que for, com a política, não, eu venho aqui porque eu vou ajudar a humanidade. Então você está preso no caminho do mundo. Tá? Enquanto você tiver o mínimo desejo pelo mundo, você volta a reencarnar. Você só se livra do caminho da encarnação, das reencarnações compulsórias, quando os seus desejos pelo mundo acabarem integralmente. A gente vai falar muito nisso aí no workshop também, tá? A situação do pé em cada
lado nosso que percebe. É. Você seria bom fazer o workshop. O workshop aqui vai ser Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, que é o workshop que nós vamos dar, é esse caminho. Mas é um caminho, tem que ter muita coragem, muita força para seguir. Tá? Voltamos aqui, ó. Então a gente trabalha muito com o plexo solar. Tá? Então a gente vai transferir as energias do plexo solar, que é o do umbigo, para o centro do coração. Nós vamos sublimar emoção em amor altruísta. Você não vai ter mais emoção. Emoção é coisa da personalidade. Você vai ter um amor altruísta. Então essa é a primeira coisa que você vai fazer. Depois vai transferir as energias do centro sacral, que é o esplênico, para a garganta. Aqui é do plexo solar para o coração. Aqui do centro sacral para a garganta. Então vai haver a sublimação da sexualidade em criatividade superior. Você vai parar de fazer sexo e vai transformar a tua energia em criatividade. Brincadeira, tá? Simplesmente você vai fazer menos sexo, claro. Só isso, não é para parar. Tá? Não, vou expulsar todo mundo daqui. Tá? Mas é isso aí. A energia da sexualidade, a energia da criatividade é a mesma. Tá? Não é a sexualidade que leva à criação de um novo ser? Então a sexualidade, no outro extremo dele, leva à criação também. Então é um outro trabalho a ser feito. Vamos transferir a energia do sacral para a garganta. Transferir as energias do centro na base da espinha, que é a sede da Kundalini, para o do alto da cabeça. Vai sublimar a autoafirmação, que hoje nós usamos essa energia aqui, ela é muito forte. A energia mais forte que nós temos é a Kundalini. E nós usamos essa energia hoje para quê? A autoafirmação. É muito forte essa energia. Mas essa energia vai ter que acabar com a autoafirmação e vai ter que se transformar em vontade espiritual. Então, é o aspecto positivo dela. Você vê que são sempre dois extremos, né? Autoafirmação e vontade espiritual, sexualidade em criatividade e emoção e amor altruísta. Não são sempre, esse mundo é o mundo da dualidade. Todas as energias aqui acontecem de forma dual. Então, a mesma energia é emoção e amor altruísta. A mesma energia é sexualidade e a criatividade. E a mesma energia é sublimação e vontade espiritual. Cada uma dessas três energias aí é o trabalho do primeiro logos, do segundo logos e do terceiro logos da teosofia. Cada uma dessas energias aí é Brahma, Vishnu, Shiva. Cada uma dessas energias é Pai, Filho e Espírito Santo. Então tem que trabalhar. Ou você vai ficar num lado, preso no mundo, ou você vai para o outro lado para escapar do mundo e entrar no mundo espiritual. É opção de cada um. Mas é o que nós vamos trabalhar. A coisa é assim, ó. Novamente estão todos os chakras aqui. Primeira fase, então a gente vai pegar essa energia aqui do esplênico, que é a sexualidade, e vai transformar ela em criatividade superior no centro da garganta. Fala alto, cara. Vocês estão judiando de mim hoje, viu? Esse quadro aí das funções aí, né? Aí você pega o quadro da personalidade até a mônada. Sim. Parece que tem muito Tem e não tem, tá? Porque na realidade cada um desses chakras, mas é tudo 2 a 2. Não tem a ver não. Tá? Aqui, ó, você vê, essa energia que trabalha aqui é a mesma energia. Só que quando você foca essa energia na garganta, é a criatividade. Se você foca essa energia no esplênico, é a sexualidade. No nosso estágio, qual que nós temos que fazer? Meio a meio. Seguir o caminho do Buda. Meio a meio. Siga o caminho do meio. Segundo passo, a energia do chakra solar, ou umbilical, são as emoções. É transferido para o cardíaco e amor altruísta. Então, hoje, nós trabalhamos muito com emoções muito pesadas. E mesmo quando são emoções boas, são energias que mexem demais com a gente. E essas energias que acontecem aqui no cardíaco, quando a gente sente ela, não dá alívio. Quando você sente uma coisa boa aqui, não é gostoso. Quando você sente uma emoção aqui, normalmente ela é pesada. Então é a transferência que nós vamos fazer nessa segunda fase do trabalho.
E a terceira fase é pegar a nossa autoafirmação e transformar em vontade espiritual. Ou seja, nós estamos saindo desses 3 chakras aqui, esse é o intermediário, e vamos trabalhar nesses 3 chakras superiores. Então, todo o restante dessa palestra, que vão ser a semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e quais são os sintomas de quem está efetivamente fazendo esse trabalho. Tá? Fala mais um pouquinho só. Não, acho que eu nem vou falar mais, porque aí eu vou entrar agora no detalhe, já são 9h30 mesmo. Tá? A gente queria falar até umas 9h30. Então, para a semana que vem, nós vamos falar agora especificamente de cada um desses trabalhos que nós vamos fazer. O primeiro deles é transformar a emoção em amor altruísta. Onde nós vamos falar, vamos deixar de trabalhar menos com o chakra do umbigo e trabalhar mais com o chakra do coração. Então esse é o objetivo da próxima palestra, semana que vem. Eu espero que vocês venham, que senão vai ficar truncado aqui o assunto, tá? Mas realmente, aqui agora vai ter a receita do bolo de como a gente trabalha em cada uma delas, como é que a gente sublima essas energias e o que a gente tem que fazer. E eu vou finalizar essa palestra semana que vem com um artigo que eu já mostrei em outros lugares também, que mostra quais são os sinais que apresentam em nós quando nós estamos realmente vivenciando esses momentos de transferência de energia aqui. Ok, gente? Se eu falar um pouquinho aqui agora, eu vou estourar um pouco, a menos que eu fale vai ser uns 15 minutos cada uma dessas aqui. Mas deixa para a semana que vem, já são 9h30, ok? Perguntas por hoje? Ainda dá para fazer alguma. Quiserem fazer alguma pergunta naquilo que eu souber? A gente, fazendo esse trabalho que você está falando, a gente consegue fazer com que esses chakras comecem a trabalhar fluindo melhor, né? Realmente ele pode estar, um está mais travado que o outro, e você tem essas emoções todas. Se você começa a fazer um trabalho mais desse jeito que você está falando, eu consigo colocar minha mente para trabalhar para que eles fiquem alinhados e comecem a trabalhar um fluxo melhor. Você falou uma coisa fundamental. O trabalho nos chakras, o alinhamento dos chakras e para eles ficarem alinhados, não acontece nos chakras, acontece na mente. Então todo o nosso trabalho tem que ser feito na mente, tudo na mente. Tá? Mas enquanto nós estivermos trabalhando na mente, é o caminho de seguir a evolução pelo caminho da natureza. O caminho mais rápido da evolução espiritual é transcender a mente. Então, o workshop Quem Sou Eu vai falar muito forte nisso aí. Quer acelerar esse processo? Então tem que transcender a mente. O que é transcender a mente? É simplesmente parar de pensar. É fácil, fácil, fácil. Vocês vão ver que é moleza parar de pensar. Fala assim brincando, é duro, é muito difícil. Mas todo o trabalho do Ramana é em entorpecer a mente. Porque enquanto você estiver trabalhando na mente para desenvolvimento dos chakras, é perfeito, não é ruim. Mas você está perpetuando a tua existência no mundo. Quando você começar a trabalhar além da mente, você está dizendo para o teu espírito, já entendi o que tinha que entender desse mundo, não quero voltar mais nessa brincadeira mais. Então a gente tem que começar a trabalhar o entorpecimento da mente. Então a mente tem que parar. Para entorpecer a mente, a melhor coisa que existe é encher a cara de cocaína. Ou então encher de cachaça. Aí entorpece a mente. Brincadeira, não é nada disso, é muito pelo contrário. Entorpece, não alivia nada. Então tem técnicas realmente para a gente aprender para como pensar menos. Então a gente tem que aprender a pensar menos. Se eu pensar menos, eu sou um idiota. Quem pensa pouco é idiota. Não é. O Buda não era idiota, o Cristo não era idiota. E eles não usavam a mente, ou usavam a mente muito pouco. Eles usavam o que existe além da mente. Então, se você tem uma perspectiva de um dia chegar num nível que um Cristo chegou, num nível que um Buda chegou, então você tem que aprender a pegar a tua mente, e a tua mente tem que ser tua serva. Hoje, a nossa mente não é nossa serva, ela é nossa patroa, é ela que manda. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais isso, quero mais aquele outro. Esse é o trabalho da mente. Tá? Ela está aqui, ela quer se perpetuar.
A mente faz parte da natureza. E o objetivo da natureza é a perpetuação da natureza. Então, enquanto você obedecer à tua mente, você vai procriar, você vai fazer sexo, você vai fazer aquilo. Tudo isso é para procriar, para manter a natureza funcionando. Quando você ir além da tua mente, então você vai escapar disso e não vai fazer mais nada que essa consciência de massa te mande. Essa consciência de massa, às vezes as pessoas acham que eu estou falando que ela é ruim. Não é ruim, não. Essa consciência de massa é muito boa, mas ela tem dois extremos. A consciência do espírito, o espírito, ele não muda nunca, nunca. O espírito é sempre eterno. A matéria, que é o outro lado, que é o lado da natureza, também é eterno. Só que tem uma diferença. O lado da matéria está em perpétua mudança. A matéria está todo dia mudando. O espírito não muda. Como a gente segue a matéria, então você tem que estar sempre se mudando, se adaptando às condições do que está acontecendo no mundo. Isso cansa. Você é uma criancinha, se adapta para ser uma criança. Aí o que acontece? Aí você se torna um adolescente, você tem que adaptar para se tornar um adolescente. Aí você se torna mãe e pai. Você tem que se adaptar de novo para se tornar mãe e pai. Depois você se torna um velho, adapta outra vez. Então você está tendo sempre que se mudar para acompanhar que a natureza é desse jeito, a natureza muda. Quando você se liga diretamente no caminho do espírito, o espírito é imutável. Ele não muda, ele é eterno. Então, quando você se liga nele, então está correndo atrás da mudança da natureza para de existir. Você passa a ser um ser espiritual pleno. Então, quem está cansado de estar correndo atrás do rabo, que o que nós estamos fazendo é isso aqui, correndo atrás do rabo, sempre. Aí você morre, agora sim, voltei para Deus, conversa, você não voltou para Deus. Você gosta do mundo e vai reencarnar e ter uma outra vida. Aí você se adapta para ser criança outra vez. Depois você se adapta para ser adolescente, adapta para ser em condições às vezes favoráveis e às vezes desfavoráveis. Então essa é a briga. Então quem sou eu, que é o workshop que nós vamos dar, é para você escolher esse caminho. Eu sou um cara eterno, estou cansado dessa brincadeira. Vou escolher outro caminho. Então é isso que nós vamos fazer aqui durante 3 meses, não nas sextas-feiras, vai ser nas terças-feiras, começando no dia 15. Vem fazer, gente. Eu garanto para vocês que doer não vai doer. Vocês podem acreditar ou não acreditar. Eu sigo. Para mim, o maior dos pensadores, seres espirituais que vieram ensinar aqui nos últimos tempos, é o Ramana Maharshi. Esse é um ensinamento de Ramana Maharshi, é um grande, vamos dizer, instrutor espiritual que viveu na Índia, morreu há 50 anos atrás. O ensinamento dele está bem fresco ainda. Se você pegar o ensinamento do cristianismo, foi feito há 2000 anos atrás, já desvirtuou tudo. Se você pegar o ensinamento do budismo, está desvirtuado também, 2.500 anos. Você pega o ensinamento do Maharshi, foi há 50 anos atrás, está tudo registrado. Então você vê que realmente ainda não desvirtuou. Vai chegar um dia e vai desvirtuar também. Vai também. Então por isso que eu gosto desses ensinamentos, que eles são muito frescos. E a gente tem que passar pelo nosso intelecto e avaliar. Isso é legal ou isso não é legal. Depois que você aprende, você para de perguntar as coisas lá fora. Você começa a perguntar para dentro de si. E a resposta vem. Te afirmo que a resposta vem. Vale a pena fazer. Ok, gente? Legal, muito obrigado. Tá? Semana que vem a gente continua falando sobre o mesmo tema, tá?